Olá, uma ótima noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde pede ajuda à China e diz que campanha de vacinação pode parar por falta de doses. 19 hospitais de São Paulo não têm mais vagas de UTI para atendimento. No futebol, os gols da estreia do Santos na Libertadores. Começa agora o Jornal da Record. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Em São Paulo, o governo estuda anunciar ainda mais restrições para combater o coronavírus que lota hospitais em todo o estado. Situação muito complicada. Giovana Rizardo detalha melhor toda essa situação para a gente. Boa noite, Giovana. Boa noite, Salsi. Boa noite para todo mundo. A Secretaria Estadual de Saúde confirma que a situação é muito difícil. Inclusive, o aumento das internações em todas as regiões tem dificultado a transferência de pacientes, Salsi. 25 hospitais regionais estão praticamente lotados, sendo que 19 deles estão completamente lotados. 9 somente na capital paulista. O restante com lotação acima dos 90%. A demanda diária por leitos de Covid-19 disparou. Foi de 690 no ano passado, em junho do ano passado, no pico da pandemia, e agora passou para 1.000 nesta semana, na primeira semana de março. Salsi, com este cenário, o governo estuda medidas ainda mais rigorosas para tentar controlar a transmissão do vírus, diminuir o número de internações e de mortes. Esse anúncio deve ser feito nesta quarta-feira. Salsi. Obrigada, Giovana. Cenário não muito diferente no Rio de Janeiro, situação também crítica por lá. O Leonardo Aque tem as informações sobre a taxa de ocupação nas UTIs da capital. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o painel de monitoramento da Covid no município do Rio, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 é de 86%. Agora, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos vem aumentando nas últimas semanas, mas foi garantido que novos leitos vão ser abertos, pelo menos em 2 unidades. Aqui na capital fluminense, mais de 210 mil pessoas foram contaminadas pela doença. E até agora, 19.197 pessoas morreram na cidade do Rio. Salsi. Obrigada, Leonardo. E as aulas presenciais de alunos da área de saúde estão suspensas por tempo indeterminado em Belo Horizonte. A Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. A determinação vale para universidades, faculdades, centros universitários e escolas técnicas. Estes setores eram os únicos autorizados a realizar aulas laboratoriais e presenciais dentro das unidades. As aulas aconteciam desde 23 de setembro de 2020, mas, segundo a Secretaria de Saúde, foi necessário suspender as atividades para conter a Covid-19. Desde o último sábado, na capital mineira, só funciona o comércio essencial. A Prefeitura tinha cogitado a possibilidade do retorno das aulas de educação infantil nesta semana, mas recuou por causa do aumento dos casos da Covid-19 e também por causa do registro de infecções com as novas cepas da doença. Salsi. Obrigada. E olha, foram suspensas as transferências de pacientes com Covid-19 de Santa Catarina para o Espírito Santo. As informações de Florianópolis com o repórter André Rode. André, boa noite. Boa noite, Salsi. As transferências de pacientes foram suspensas pelos próximos 2 dias. Apenas 5 doentes em estado grave foram levados até agora, apesar de o governo capixaba ter disponibilizado 16 leitos de UTI para pacientes catarinenses. O problema é que agora também houve um aumento da demanda por leitos no Espírito Santo. A taxa de ocupação das UTIs está acima de 70%. A decisão de suspender as transferências foi tomada de comum acordo entre os 2 estados. Aqui em Santa Catarina, as UTIs permanecem lotadas e já são mais de 400 pacientes à espera de leitos de terapia intensiva. Salsi. Obrigada, André.
Então vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 8.763.000 pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus. O Brasil alcançou aí 4% da população vacinada e mais de 2.991.000 pessoas já tomaram a segunda dose da vacina. O Amazonas tem 311.883 moradores vacinados, ou seja, 7,41% de moradores vacinados. E nesta quarta-feira, na capital Manaus, começa a vacinação para idosos com 63 e 64 anos de idade. Já no Pará, região norte também, aproximadamente 229.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale aí a 2,63%, né, de moradores. São Paulo imunizou mais de 2.557.000 moradores, o que significa 5,52%. E no Rio Grande do Sul, 558.172 pessoas foram vacinadas, o que equivale a 4,89% de moradores. O Ministério da Saúde pediu ajuda à China para conseguir mais vacinas contra o coronavírus. O Alessandro Saturno tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Alessandro, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa carta direcionada ao embaixador da China foi enviada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. No documento, o Ministério da Saúde aponta o risco de suspensão da campanha de vacinação por falta de doses, dada a escassez internacional. Ele pediu que a embaixada apure se a farmacêutica Sinopharm tem condições de fornecer 30 milhões de doses ainda no primeiro semestre deste ano e possíveis doses adicionais no segundo semestre. Em dezembro, a empresa anunciou que o imunizante tem 79,3% de eficácia. Vale ressaltar ainda que a vacina ela não está entre as negociadas e também as que estão sendo sondadas pelo Ministério da Saúde. Salsi. Obrigada, Alessandro, pelas informações. Continuo com você, né? A gente vai continuar com ele, que eu tenho mais uma pergunta agora para ele, né? Porque a Câmara dos Deputados aprovou isso agora à noite, a continuidade da análise da PEC emergencial, certo, Alessandro? Exatamente, Salsi. O que os deputados fizeram foi aprovar aí a admissibilidade. O texto da proposta de emenda à Constituição, ele deve ser votado em 2 turnos já nesta quarta-feira. São necessários votos de 2/3 dos deputados. A proposta, ela traz a obrigação de contenção de gastos públicos com a proibição de reajustes salariais para servidores e autoriza o governo a gastar 44 bilhões de reais com um novo auxílio emergencial fora do teto de gastos. Os valores devem ficar entre R$ 175 e R$ 375 reais. Salsi, volto com você. Agora sim, Alessandro, obrigada pelas informações. E sobre a votação da PEC emergencial pela Câmara, se os deputados aprovarem a proposta como está, o texto vai para promulgação e vira lei. Mas algumas categorias, como policiais e bombeiros, pressionam para mudar a regra que impede o reajuste de servidores, o que faria a PEC voltar para o Senado. A deputada Celina Leão acredita que pode haver alterações. A parlamentar do PP do Distrito Federal participou do JR Entrevista. A gente tem que parar para pensar que nós temos algumas forças que estão enfrentando a pandemia de frente. E aí eu posso dar alguns exemplos. Saúde, o servidor da saúde, o servidor da segurança pública, né? Quem tem contido muitas vezes, né, a aglomeração, são esses servidores. E a mensagem de se pagar a PEC e também, em contrapartida, congelar os salários até 2025, até os salários, né, até o reajuste inflacionário, é algo muito difícil de comunicar com um tempo tão rápido. E a gente tem tentado escutar todos os sindicatos, todas as forças, né, aí policiais, os sindicatos também ligados à área de saúde, e tentar reajustar e tentar encaminhar isso num texto, talvez num destaque fora do auxílio emergencial, porque nós temos uma certeza também, a necessidade da aprovação do auxílio emergencial. Agora tem um problema que quando você também aprova uma emenda, ela tem que voltar para o Senado. Exatamente. Voltando para o Senado, demora mais o pagamento do auxílio, não é? Demora mais ainda o pagamento do auxílio, que está sendo tão esperado pela população. O que o ministro Guedes tem colocado é que a Câmara, o Congresso, precisa de dar uma contrapartida. E a contrapartida que foi colocada no texto foi a do servidor público, federal, estadual. E então é isso que eu acho que a Câmara tem que pesar. Algumas sugestões que têm surgido aí de alguns deputados
aí a gente tributar as grandes fortunas, seriam outras alternativas, mas que não partiriam, nesse primeiro momento, aí, do ministro da Economia. Agora, uma notícia preocupante. Quase 400 pessoas foram infectadas com uma nova cepa do coronavírus no Japão. Vamos ao vivo até lá com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. É uma nova variante? Olá, Salsi, isso mesmo. Trata-se de uma variante japonesa diferente das que foram descobertas no Brasil, Reino Unido ou África do Sul. Até agora foram registrados 396 casos dessa mutação, a maioria na região Kanto, onde fica a capital Tóquio. De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, essa variante tem uma capacidade maior de transmissão e retransmissão. Por outro lado, a vacinação por aqui avança em passos lentos, prejudicada pela falta de material. Um pouco mais de 100 mil pessoas foram vacinadas até agora. A Coreia do Sul, que começou a vacinar uma semana depois do Japão, já contabiliza mais de 380 mil vacinados. Salsi. Obrigada, Silvia. Nos Estados Unidos, mais uma mulher alegou ter sido assediada pelo atual governador de Nova York. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações para a gente. É a sexta denúncia contra o democrata Andrew Cuomo, de 63 anos. A suposta vítima alegou ter sido tocada indevidamente por ele durante uma reunião. A onda de denúncias contra o governador surgiu após uma ex-assessora revelar que foi beijada à força dentro do gabinete. Desde então, Cuomo vem sendo criticado, inclusive por membros do Partido Democrata, que pedem a renúncia. Ele nega os assédios e ainda garantiu que não vai deixar o cargo. A equipe do governador ainda não se pronunciou sobre a nova denúncia. Salsi. Na Grécia, manifestantes foram às ruas da capital, Atenas, protestar contra a violência policial. Forças de segurança usaram bombas de gás para conter a multidão. Um policial ficou gravemente ferido. Os protestos começaram após um agente ser flagrado agredindo um jovem. E agora o futebol. Na Europa, Borussia Dortmund e Porto se classificaram para as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. Veja como foi. Na Itália, Sérgio Oliveira, de pênalti, abriu o placar para os portugueses contra a Juventus. Cristiano Ronaldo ajeitou para Chiesa empatar. O gol da virada também foi de Chiesa, de cabeça, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, Sérgio Oliveira, de falta, deixou tudo igual para o Porto. Rabiot ainda fez o terceiro para os italianos, mas os portugueses, que haviam vencido o primeiro jogo, ficaram com a vaga. Na Alemanha, Haaland colocou o Borussia Dortmund na frente do Sevilha após o passe de Reus. Em cobrança de pênalti, de novo, Haaland ampliou para os alemães. O Sevilha tentou reagir com 2 gols de En-Nesyri, mas parou por aí. Final, Borussia Dortmund classificado 2, Sevilha também 2. Aqui no Brasil, o Santos estreou esta noite na pré-Libertadores contra o Deportivo Lara, da Venezuela, e levou a melhor. Veja os gols. Na Vila Belmiro, Alisson cruzou na área, Anzola tentou afastar e Vinícius Balieiro, no rebote, chutou para abrir o placar para o Santos. O Deportivo Lara empatou 2 minutos depois com Anzola. Após escanteio, o zagueiro antecipou a zaga santista para marcar. O gol da vitória do Santos saiu da cabeça de Kaique, que aproveitou o escanteio de Jean Mota para colocar no canto, sem chances para o goleiro. Final, Santos 2, Deportivo Lara 1. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma ótima noite para você. Tchau.